Luiz, aqui. Oi, é Juliana Monachesi, meu nome, da revista Select. Eu gostaria de perguntar, bom, pela uma primeira olhada na lista e também agora observando as imagens, escutando você falar, parece ter um predomínio de quase uma nostalgia assim pelo feito à mão, né? Tem, enfim, os bordados, muito tipo de trabalho que parece ter um predomínio do handmade mesmo, né? Do labor of love, assim, do feito à mão. E aí, ouvindo você falar um discurso um pouco apocalíptico sobre como a imagem devastou o nosso imaginário, a nossa memória, enfim, devastação disso, devastação daquilo outro, e como realmente as obras tendem a ser abstratas, né? A Bienal é uma, enfim, desculpa por citar a Bienal do vazio, mas essa seria a Bienal do esvaziamento da imagem, assim, contra a imagem, a devastação da imagem? Não, para nada. Não pode ser, porque a imagem é fundamental. Mas é uma Bienal que quer cuidar a percepção e que não quer confundir percepção com imagem. A imagem é uma cosificação da percepção, mas a experiência da percepção é uma experiência de corpo com corpo. Não é verdade que esta lista de artistas dá preponderância à manualidade da arte. Não é verdade. Tem projetos extremadamente sofisticados do ponto de vista tecnológico, tem uma enorme presença de vídeos e de filmes, tem uma linha fundamental argumentativa que passa pela imagem em movimento. Não é verdade, não seria verdadeiramente adequado com o conteúdo desses artistas pensar que essa é uma imagem. E certamente essa Bienal não responde para nada à nostalgia. Se nós estamos em contra de algo, e nós não estamos em contra de nada. Mas se nós estamos em contra de algo, estamos em contra da nostalgia. E particularmente da confusão de nostalgia com memória. A memória é um exercício experimental. A memória é um desafio. A memória é um trabalho. A nostalgia é um sintoma. A nostalgia pode ser uma enfermidade. A nostalgia é um problema, não? Não, aqui não tem nostalgia de nada. E certamente essa não é uma Bienal contra a imagem, mas essa é uma Bienal contra a ideologia da imagem. E o Karl Marx, que foi o inventor da noção de ideologia, uma das noções mais brilhantes da história das ideias ocidentais, entendeu que a ideologia é aquilo que impede que as coisas mudem. A ideologia da imagem impede que a imagem mude. Congela a imagem em uma função corporativa, em uma função de controle político, em uma função de controle dos corpos sociais. A imagem que nós reivindicamos é uma imagem que questiona o controle dos corpos sociais. Mas, evidentemente, o central da arte é a imagem. Mas não a imagem ideologizada, imagem controladora, ou imagem que reduz a realidade. Eu sou otimista no sentido do fato de entender que a arte é a arma não violenta, crítica, fundamental para que o mundo mude nos sentidos que nós queremos que ele mude. Mas eu acho que a arte não deve se contentar com o mundo como ele é. Aí temos um problema, se a arte se contenta com o mundo como ele é. Eu sou Kleber Gutierrez, do Diário do Comércio, né? Eu gostaria de saber, em se pensando em espaços vivos que articulem as transições, existe dentro do projeto alguma previsão de que o público possa não apenas perceber, mas também materializar a poética que existe em cada um? Ele faz parte deste jogo poético de alguma forma? Eu acho que sim, eu acho que é uma dimensão, evidentemente, a ideia de uma Bienal que permitiria isso sem limites seria já um problema logístico enorme, não? Para uma exposição tão grande como esta. Mas nós temos vários projetos de artista
que estão trabalhando com o educativo suas obras, que tem uma articulação permanente com o diálogo com o público do educativo, precisamente entendendo que as poéticas se ativam cada vez que elas se percebem, não? E temos projetos que estamos discutindo, por exemplo, o Xubin, o artista chinês, o Nicolas Paris, projetos de caráter sônico, auditivo, não? Que implicam grado de participação dos espectadores, o Franz Gerald Walter, que será momento central da Bienal, com as ativações dos Bergsets, pelo público, que implicam a ativação da potencialidade poética dos dispositivos artísticos, efetivamente. Seria uma contradição que uma Bienal que insiste no caráter relacional das obras de arte, mas a verdade é que a fotografia de August Sander é relacional também. Evidentemente, não é uma obra que implica uma ativação performática, como, por exemplo, o Walter, ou esse o Hans Eichelbund, que está fazendo as photonotes em todos os prédios do mundo, que vai vir para São Paulo fazer photonotes em São Paulo, mas todas as obras são racionais. Elas não chegam a ser o que elas são até que elas afetam alguém. O desafio da Bienal, através do educativo, através da arquitetura, através da comunicação, através da curadoria, através do arquivo, é precisamente ativar a potência relacional das obras de artes, que está em todas. As obras de artes mais contemplativas da história da arte são relacionais. Mas você tem razão, é uma pergunta interessante e a resposta é sim. Nós temos vários projetos, uma dezena de projetos que implicam uma participação do espectador. Temos projetos na cidade, o Leandro Tartaglia, por exemplo, que vai desenhar passeios pela cidade em carro, com material sônico, que implica essa ativação performativa do poético. Queria saber quanto que a gente pode dizer de obras que estão sendo feitas para a própria Bienal de São Paulo. E queria saber se, além do projeto de residência da FAP, que você citou como um projeto importante, se a própria Bienal também está propondo algumas residências para complementar esse quadro de artistas que já estão selecionados pela FAP. Sim, temos a FAP e temos conversas com outras possibilidades, porque é difícil agendar todas as residências em função dos projetos em um mesmo período, não? Então, evidentemente, nós estamos achando soluções para todos esses projetos que implicam a venida dos artistas, a presença dos artistas e o trabalho dos artistas na cidade antes da Bienal e também durante a Bienal, não? A resposta é sim, e as conversas estão andando, não? Enquanto à questão das comissões, o presidente falou sempre da importância das comissões, eu concordei completamente com ele. Essa é uma Bienal que tem grado enorme de comissões. Eu diria que 60% dos artistas dessa Bienal estão trazendo comissões especiais da Bienal ou obra nova. Aí tem uma transição de términos, não? É importante que nós estamos trazendo obra inédita e que cada vez que nós falamos com os artistas, nós queremos dar ideia do processo artístico, que é um dos centros curatoriais da Bienal, de maneira de que essa não será uma Bienal onde um artista terá uma obra, mas será uma Bienal onde cada artista terá uma constelação de obras, e dentro dessa constelação de obras, nós estamos comissionando obra nova para a Bienal ou solicitando aos artistas, você não comisiona um quadro, não? Nós temos pintores, mas pedimos aos pintores, queremos obra nova. E, por exemplo, para mencionar um nome que é muito especial para mim, que é o Bernard Fries, um dos grandes pintores vivos no mundo, o Bernard Fries aceitou fazer a constelação de obras dele, essa unidade, só com obras que ele guardou para ele e que nem os galeristas dele sabem que elas existem. Ninguém viu. Então, é uma expressão muito especial.
E, além disso, estamos trazendo obra nova de Bernard Fries, obra feita hoje de Bernard Fries. Igualmente, na seleção do Bispo do Rosário, nós vamos trazer obras que nunca foram expostas, que são inéditas, totalmente inéditas, ninguém viu ainda. No caso do Morris, o mexicano Morris, estamos trazendo um corpo de obra totalmente novo, que ninguém viu. No caso de artistas que não estão vivos, por exemplo, o Ian Hamilton Finlay, estamos trabalhando com a colaboradora íntima de Finlay para trazer obras que estão no acervo em Escócia, que são muito raras. Então, nesse sentido, a Bienal vai trazer obra verdadeiramente que nunca foi vista. O Gego terá uma obra absolutamente inédita. Oi, bom dia. Paula Alzugaray, da revista Select, da revista Isto É. Voltando aos grupos constelares, por eles serem formados por analogias e por exercícios da memória, eu imagino que esses grupos, afinal de contas, não sejam rígidos, Não, exatamente. né? Bem fixos. Então, a questão é como ativar, como expressar, isso é uma pergunta tanto para a curadoria quanto para a comunicação, quais as estratégias para se expressar essa mobilidade, não é, associativa, para ativar realmente essa potência relacional e essa movimentação que as obras podem ter em termos de relacionamento, quer dizer, porque na medida em que se instala uma obra no espaço, aquela instalação é fixa, permanente. Então, quais as estratégias possíveis para pensar essa mobilidade relacional da obra? Sim. Um primeiro nível de resposta, eu vou deixar também o André que fale, se ele quer, sobre essa questão de comunicação. A primeiro nível de resposta consiste simplesmente em ter confiança nas obras, não? Ver elas com muito cuidado e ter confiança no fato que a proximidade entre elas vai produzir sentido. Uma forma de sentido que não se produziria se elas estivessem separadas ou sozinhas. Esse é um primeiro nível, mas é um nível muito elementar. Um segundo nível consiste na concepção da mostra e da instalação da mostra e da arquitetura da mostra quase no sentido cinematográfico. Não que a mostra vai ser um filme, não. Mas a mostra vai ser uma montagem. E as montagens consistem em rupturas de imagem e juxtaposições de imagem que na sequencialidade faz sentido. Então, o trabalho dessa sequencialidade, que é uma sequencialidade, no caso do prédio físico, é uma sequencialidade não mecânica, mas natural, não? Passa pela arquitetura. E por isso a presença de Martin Corullon com a equipe curatorial no pensamento da espacialização é fundamental. Além disso, temos estratégias de señalização, de audioguia, de guia, estamos produzindo guia, estamos trabalhando o catálogo com muito cuidado, um catálogo onde a matéria central é feita pelos artistas mesmos. Todos os aparatos convencionais de comunicação expositiva, que são os textos de sala, ou textos de orientação, ou labels, legendas de obra, não? Mas a resposta não pode ser unidirecional. Nós temos esse secreto aqui, não? Não. Eu falaria fundamentalmente da confiança com as obras mesmas, com a capacidade de ressonância delas, na confiança no dispositivo de organização de espaço e a estruturação da mostra no sentido da montagem. Sim, Esther. Paula, eu queria contar para você também que o material educativo recebe 60% do público da Bienal.
E a gente faz um grande trabalho preparatório para a mostra e, na verdade, é um trabalho contínuo, porque dentro do educativo permanente a gente já tem trabalhado com esses professores que têm vindo aqui, nesses anos nos quais nós estamos aqui, e eles vêm várias vezes. E uma das estratégias do material educativo é justamente poder construir outros agrupamentos constelares. Então, o educativo é um material para fazer novas constelações. E esse exercício faz com que as pessoas, podendo fazer uma investigação livre da relação entre esses artistas, quando cheguem à Bienal, estejam despertos e alertas para essas novas investigações que o espaço poderá propor. Então, eu acho que o material educativo ele tem um trabalho pré-bienal muito importante nesse sentido. E eu acho que nós todos formulamos esse material para que as pessoas possam fazer relações livres, para que os conceitos da curadoria fiquem claros, para que as constelações fiquem claras conceitualmente, mas que haja liberdade de novas relações. Eu gostaria só de complementar, como uma curadora, fui de 8 bienais internacionais, falar uma coisa que toda Bienal é experimental. Quer dizer, por mais que o curador tenha temas ou faça estratégias, na verdade, eu acho que a grande inteligência depois é do Luiz pegar toda essa obra que chegou, porque muitas vezes chegam obras que nem sempre são as pensadas exatamente, ou aquelas obras são feitas de maneiras diferentes, que, na verdade, elas vão ter que conversar com o edifício, conversar com a parte física, né? E sempre é um experimento, quer dizer, depois cobrar do curador que não saiu exatamente como foi pensado conceitualmente, isso é muito difícil. Eu acho que é um grande desafio para todas as bienais. Mas eu falaria uma coisa, essa Bienal é a Bienal da iminência das poéticas, isso faz parte da iminência. Nós não nos podemos contradizer e pretender que nós sabemos exatamente o que acontecerá quando as obras cheguem. Precisamente essa questão da iminência nós não sabemos, mas estamos preparando-nos para a experiência de não saber e de como resolver essa questão, não? Luiz, o que afetou no processo da Bienal esses 3 meses de paralisação? Como que foi essa incerteza, já que essa Bienal vai ter várias obras inéditas, comissionadas? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse episódio. Todo mundo continuou trabalhando. Nós continuamos viajando, nós fomos pagados, as equipes foram pagadas, continuaram trabalhando, as conversas continuaram. Mas é verdade, nós tínhamos a prudência de saber até onde poderiam ir essas conversas, até onde poderiam ir os compromissos. E agora estamos, evidentemente, a toda marcha, adiantando coisas que poderiam ser adiantado antes. Mas, fundamentalmente, eu tenho que falar aqui também, de novo, as equipes dessa Bienal são absolutamente extraordinárias. Absolutamente extraordinárias. Eu nunca vi uma coisa assim. O compromisso com o trabalho, a capacidade de entendimento, o fato que as coisas se fazem com afeto, é fundamental. Isso foi uma arma extraordinária durante esse período. E depois, os artistas. Nós não tivemos um só artista que pôs em dúvida a Bienal. Eles todos receberam um comunicado muito claro, e todos imediatamente responderam: nós estamos com vocês e nós vamos continuar trabalhando e pensando nessa Bienal. O Martim, que trabalhou de grátis aí durante meses, trabalhou todo o tempo com a Bienal, desenhando, fazendo planos, etc. Perdão, Martim. Mas, Luiz, em nenhum momento foi angustiante para você trabalhar numa instituição que estava mais era mais notícia nas páginas policiais do que nas páginas de cultura do país? Eu nunca falei que não tive angústia. Eu falei que eu continuei trabalhando.
Eu tive angústia por isso, por muitas outras coisas. E ainda eu tenho angústia por a dimensão conceptual e humana da Bienal, que é enorme. Eu sempre trabalhei com problemas parecidos, sabe? Eu sou venezuelano, eu fiz parte da diretiva da Galeria Nacional de Arte, eu estou acostumado a ir ao Senado, convencer os senadores, à Contraloria Geral da República. Isso faz parte da vida das instituições. Não? Eu não vou me pronunciar sobre as questões fiscais, nem sobre o fato mesmo que está sendo discutido, porque não conheço profundamente a questão. Angústia tive, angústia tenho. Não por isso, também por outras coisas. E também o fato que eu moro em Nova York, eu não tinha essas páginas todas as manhãs na mão. Não? Eu via isso digitalmente, falava todos os dias com a gente da Bienal, e nós continuávamos viajando e conversando. Tem um momento quando você tem uma responsabilidade, você tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade minha é concebir a Bienal, passe o que aconteça.